somente a Deus pela oportunidade, mas também a vocês por confiar em nós, né? Essa missão de passar a mensagem de Deus essa noite, né? Que o nosso principal objetivo hoje é testemunhar a nossa vida a partir da palavra de Deus, né? A mudança que Deus fez em nós, a gente queria compartilhar com vocês, para que vocês pudessem compreender um pouco e talvez se espelhar na palavra, né? Não em nós, porque nós falhamos, nós somos humanos, mas na palavra de Deus mesmo. Então eu deixo aqui meu muito boa noite para todos. Eu espero que vocês fiquem aqui conosco até o final, porque nós temos certeza que Deus hoje tem muita bênção para entregar. Amém. Amém. Em nome de Jesus. E agora a palavra está com ele, está um pouco nervoso, né? Está um pouco nervoso. Não. Né? Então o Everton vai dar o seu boa noite, sua saudação. Boa noite, Everton. Boa noite a todos que estão assistindo a gente aí na live. É uma imensa alegria estar aqui hoje, essa noite, falando um pouco sobre nossa vida. Estando junto com o pastor, com a pastora que tem nos auxiliado nessa trajetória até aqui, né? E tem nos ajudado muito a vencer os nossos conflitos, porque nós somos um casal de pessoas jovens. A gente é muito jovem, a gente tem muitos erros. E graças a Deus, Deus colocou a vida do pastor Leandro e da pastora Adriane para nos auxiliar nessa trajetória, e tem sido muito bênção porque a gente tem aprendido muito com a vida deles, com a história que eles passaram. O passado deles, a história deles me impacta bastante. Até eu nunca comentei com eles, mas a história deles é um exemplo para mim, porque eles venceram e até hoje eles vencem os problemas. E eles não choram. Eles choram para Deus, mas eles não choram para o mundo. E Deus tem dado a vitória para eles até aqui. Como Deus tem dado a vitória para mim e para Ana Luísa. E não tem sido fácil, mas Deus está sempre, todo dia nos ensinando. Deus está todo dia nos direcionando para o caminho certo. Eu queria deixar aqui o meu boa noite para todos vocês. Se tiverem dúvida, perguntem para a gente, que a gente vai ter maior alegria de responder vocês hoje essa noite. Deus abençoe. Amém, que bênção. Muito obrigada. Amém. Fiquei agora emocionada de saber. Nos sentimos lisonjeados. Na verdade, a gente não se preocupa em dar exemplo de uma forma teórica, mas nós procuramos sempre viver a nossa vida de uma forma que agrade a Deus. Eu acho que Amém. Aí está um segredo que a gente não diz assim, o segredo é esse, mas quando a gente consegue viver para agradar a Deus, a nossa vida se torna um exemplo sem a gente querer ser um exemplo, né? Então eu fico muito feliz porque é Deus sendo exaltado, nós somos só instrumentos. Uma palavra para os pais aí, né? Para os pais que estão nos assistindo. Uma vez Deus tocou no meu coração naquela palavra de Provérbios que diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, e depois grande não vai se apartar dele. E essa palavra me tocou muito como pai, porque na verdade ensinar a Luísa, eu tive uma educação de um jeito, talvez você tenha tido uma educação de outra forma, mas a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar. E aí eu fiquei pensando, mas como que ensinar é dizer como fazer? Tem aquela frase que é muito antiga, que muita gente conhece: faço o que eu mando e não faço o que... Como é que é? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Eu acho que não é bem por aí. Eu, Leandro, tomei para mim essa palavra. Ensinar a Luísa o que ela deve fazer é mostrando para ela como que se pratica o evangelho. Aquele evangelho que é pregado no altar, aquele evangelho que é pregado dentro da igreja, tem que ser praticado dentro de casa. Porque eu acho que é por aí que os filhos vão seguir. Porque os pais são os exemplos dos filhos. Se tu não ensina o teu filho dentro de casa, o teu filho vai aprender na rua. Vai aprender lá na escola com os amigos. Se tu não tem nenhum princípio bíblico dentro de casa, quando o mundo te oferecer lá alguma coisa que tu diz: mas isso aí eu não sei como é que eu faço, o que tu vai dizer? Eu vou aceitar porque eu preciso ser aceito pelos meus amigos, pelo grupo de amigos. E não, então eu entendi que eu deveria ensinar a Ana Luísa, eu e a pastora, ensinar a Ana Luísa dentro de casa, não falando, mas mostrando como se faz. Mostrando que quando a gente está aflito, a gente entra pro quarto e ora. Mostrando que quando a gente está triste, a gente vai lá e dobra o joelho nos pés da cama e chora dentro do quarto. Né? Mostrando que a crise se vence dentro de casa, mostrando, né, chorando aos pés de Jesus, não chorando na cerca pro vizinho, né, mas chorando aos pés de Jesus. Muitas vezes a gente se uniu mais ainda. Muitas vezes, exato. Muitas vezes eu, a pastora e a Ana Luísa, não falo o Everton porque o Everton não estava junto nessas situações, e agora eu acredito que se acontecer ele vai estar junto. Mas eu, a pastora e a Ana Luísa, muitas vezes assim, até teve um domingo que a gente pegou e fez o quê? Nós estávamos, né, debaixo de fogo cruzado do inimigo. Nós estávamos assim, sentindo que o mundo espiritual estava tramando contra nós. O que a gente fez? Um domingo aqui, a gente se uniu.
né? Vamos se unir, vamos fechar a guarda, que o inimigo não vai conseguir Primeira entrar. coisa que ele quer fazer é separar a gente. Primeira coisa que ele quer é separar a Então, família. A gente vai fazer o contrário do que o inimigo quer, porque a gente não obedece a ele. Não, nós não obedecemos ele. E aí eu me lembro que nós oramos, né? Nós oramos e fechamos a guarda, né? Clamamos a Deus e o mal foi embora, resistimos àquele mal. Amém? Amém. Uma pergunta pro Everton, tá aqui, Everton, vou perguntar pra ti. Ai, Jesus. O Luiz Aurélio perguntou: como é que é a sogra? Ai meu Deus do céu, Olha, a presença dela. Eu vou falar a Eu já verdade. sei o que ele vai dizer. Eu já sei. Eu vou falar a verdade. Pelo conceito do mundo, quando me falavam em sogra, a gente já vem com um conceito errado de sogra. Pelo que o mundo diz pra gente, que sogra é um bicho ruim, que sogra é isso, que sogra é aquilo. Mas eu tenho de mim, eu tô falando de mim, não sei vocês aí. Mas eu, da minha parte, eu não tenho o que reclamar. Porque a minha sogra, ela tem me ensinado a como ser uma pessoa melhor. Pelo menos pra mim, eu tenho orgulho de ter tu como sogra, porque tu tem me ajudado Ele muito em todos tentou, os ele momentos. tentou. E teve muitos momentos que eu pensei em desistir. Teve muitos momentos que eu fraquejei. Teve muitos momentos que eu fiquei triste e ela esteve lá e me levantou e me ajudou, me deu força pra mim seguir em frente. Amém. Glória a Deus. Pode falar do defeito, pode falar. Ela grita comigo. Não é isso. Não, Eu é não que assim, grito contigo. É mentira isso, deleta isso. Fala. Eu não grito contigo. É que eu quero dizer como é que tem que fazer as coisas, né? Ela é mandona. ela quer comandar Eu tô tudo, me né? moldando nesse assunto, É eu tô me verdade. moldando. Porque eu quero resolver situações, né? Então eu acabo às vezes tomando a frente de um assunto que não é meu. É verdade. Mas Deus tá trabalhando nisso. Às vezes a pastora, é um assunto que nós vamos tratar, eles já estão, né, tratando de algumas coisas do casamento, Sim. do apartamento de vocês, coisa e tal. E às vezes é a mesma coisa, o Luiz Horário tá ali, né? Ele tá assistindo. Mesma Ele sabe. coisa, né? Mesma coisa quando eu tinha Eu que que. marquei com ele pra arrumar as coisas na casa dele. Ela fica marcando, mas tem que falar com o Luiz Horário, tem que fazer um negócio lá no apartamento. Eu digo pra ela, Adriane, eles têm que tomar essa decisão, eles têm que entrar em contato, deixa eles Mas verem. eu posso ajudar. Eu fico nervosa. Amém. Vamos lá, gente, olha só. O Elton, tá? O Elton Amém. e a Cláudia estão assistindo. Glória a né? Deus. Então, assim, sejam bem-vindos. Vamos ver quem mais aqui. Aí o assunto aqui não sou eu, tá? É eles. A irmã Sheila, lá de São Paulo, está pedindo assim, ó, vocês teriam uma palavra bíblica para os jovens evangélicos meditar? Amém? Temos, no decorrer, né? Isso, tá No aqui. decorrer da live vamos ter palavras para os jovens, tá, irmã Sheila? Bem tranquilo. Fica com a gente aí. Amém. A minha prima Mira Lucero, lá de Santa Maria, está dizendo assim, ó, estamos congregando na Igreja da Graça há mais de 15 anos aqui em Santa Maria. Mas cremos na palavra, não importa a denominação, temos acompanhado vocês. Um abraço a toda a família. Prima Mira, Amém. que bênção saber que Servimos a vocês... Deus 8 anos da servimos graça, foi ao- um aprendizado enorme para nós. Tudo que a gente tem hoje tem frutificado. Foi grande parte desse aprendizado na Igreja da Graça. Temos um amor imenso, um carinho enorme. Muito, né? missionária Reguei Soares, participamos 8 anos, nós tivemos história ali, né? Eu fui do louvor também, nós tivemos eu estava desviado do evangelho quando nós começamos a ir para a Igreja da Graça, que a pastora começou a ir primeiro, e aí eu comecei a ir também, ficamos lá, e Deus transformou minha vida, né? Fui batizado no Espírito Santo, cresci no ministério, cresci na palavra, Foi no a nossa conhecimento. olaria, né? Foi a nossa olaria, né? Então a Igreja da Graça é uma bênção. Tem muitos amigos que congregam na Igreja da Graça. Um forte abraço para todos os Nossa amigos e turma lá irmãos. virou pastores, hoje estão aí Isso. espalhados. Pastor Dalmir, né, junto com a Pastora esposa. Daniela. Pastora Daniela, junto com o esposo, também está Nossa, fazendo a obra. Getro, muito Pastor Getro também. Pastor Everton, Pastor né? Everton. E como é que é? A Ariane, né, a esposa Ariane. dele. Um forte abraço. Eram jovens da nossa Eram turma, jovens. né? Não, esses pastores faziam parte do grupo de jovens que eu era líder do grupo de jovens. Eu era líder e eles participavam tudo com a gente ali como nossos liderados, né? Uns jovens abençoados de Deus e hoje são tudo pastores, né? Glória a Deus. Pastor Fabiano também, que é líder regional aqui de Santo Ângelo também. Pastor Fabiano, um grande abraço também. É bênção de Deus. Cláudio Miro Paim, Leandro, quem mais temos algum recado aqui? A Deia, ó. Linda família, amo vocês. Está aqui Que também. bênção, abração. Bom, gente, depois nós damos mais alguns recados, tá? Tem só mais um recado da Breira Adriana, tá? Depois nós vamos... Eu passo a palavra pra ti, não falo mais. Não, eu não. Acredito, ó, a obreira Adriana,
A obreira Adriana diz assim, ó: acredito que quando aprendemos a viver as coisas de Deus, nos reunimos em nosso lar, pois Deus age na família unida. Amém. Exatamente, amém. Glória a Deus. Parei um pouquinho com os recados agora e vamos, né, vamos lá para Se essa... tiver pergunta aí, faz aí, depois ao longo da live a gente vai responder. Quem tiver pergunta aí pode fazer, que eu tô aqui com o celular aqui, eu vou Amém. assistindo Amém. aqui. Então vamos começar, já que tem, né, um pessoal bacana ali do outro lado, ali nos assistindo. E eu gostaria de perguntar então pro Everton e pra Ana Luísa a respeito de relacionamentos. Vocês tiveram, antes de vocês se conhecerem, cada um de vocês teve relacionamentos anteriores, né? E como é que foi? A gente sabe também que a gente passou por isso já, de vocês chegarem já com bagagens anteriores. Como é que foi essa entrada, então, de vocês dois, esse conhecimento, sendo que vocês cada um já tinha sua mochila de relacionamento? Eu vou começar explicando desde lá do início, lá no início, foi quando eu tive os outros relacionamentos. A gente sabe que é difícil quando tu entra num novo relacionamento, tu tem que aprender a conviver com o relacionamento que tu tem, né, no presente. É muito difícil porque a gente quando se relaciona com uma pessoa, a gente pega princípios, a gente pega referências que a gente traz para o nosso relacionamento do presente. Que nem eu sofri muito nos meus relacionamentos antigos. E isso me gerou complicações, dificuldades para me relacionar novamente. E isso me prejudicou muito na minha vida. E eu creio que tudo que Deus faz é para o nosso crescimento. Eu creio que Deus não deixa acontecer nada se não for para a gente aprender. E o que eu passei foi um aprendizado muito grande. E foi difícil. Foi difícil porque a gente sabe que o mundo nos oferece muitas coisas. E às vezes na nossa fraqueza a gente aceita, né? E a gente não pensa muito bem. A gente vai pensar lá na frente, quando as coisas já estão dando errado. E daí a gente se pergunta, tá, mas por que está acontecendo isso comigo? Mas a gente não soube esperar em Deus. Eu digo por mim, que eu não soube esperar o momento certo de entrar num relacionamento. Todas as vezes que eu entrei num relacionamento, eu entrei no tempo errado, no tempo que Deus não tinha determinado, e eu me frustrei. É verdade, a gente veio com bagagens muito diferentes, né? Porque a gente tem uma grande diferença de idade também, né? Quando a gente se conheceu, eu tinha 16 para 17, o Everton tinha 23. Então ele pôde vivenciar mais relacionamentos amorosos do que eu. E eu tinha muito o medo, né, de ficar na escola com as pessoas sem contar pra minha mãe, porque a gente sempre teve uma intimidade muito boa, né? Então me apareceram muitas oportunidades, mas pelo medo, graças a Deus, eu nunca me envolvi, né, emocionalmente com a pessoa. Mas não o medo da mãe, do pai, mas temor à palavra. Não, o temor à palavra, isso, a obediência, né? O medo de frustrar você, sabe? Sim. E aí, isso. Com 15 anos, né, o pai ele estipulava uma idade pra eu poder namorar, né? Eu podia ter aumentado um pouquinho mais. Ela Uma levou bem a experiência, sério. experiência. Ela levou bem a sério. E aí com 15 anos eu tive meu primeiro relacionamento, né? Que teve seus momentos bons, mas também me fizeram amadurecer para outras partes, porque eu comecei a namorar, eu vejo hoje que com 15 anos eu tava com a minha cabeça muito imatura ainda, né? Eu acho que até eu deixei ele traumatizado, porque eu vim pro nosso relacionamento com muita desconfiança, com muitos ciúmes, né? Com muito medo de ser traída. E aí eu acabava descontando em nós dois algo que não era por culpa dele, sabe? Eu trouxe do outro relacionamento só as partes ruins. Eu não trouxe a parte de confiar no homem, eu não trouxe a parte meu maior defeito era a desconfiança, né? O meu cisma era ali com a desconfiança. Então, a gente veio com traumas, né? A gente se conheceu em fevereiro do ano retrasado, 2020. Isso. E aí a gente pôde passar por alguns processos e a gente viu que nós tínhamos caminhadas muito diferentes, né? Mas graças a Deus a gente acredita que a gente passou por cada detalhe, né? Com o objetivo de hoje a gente poder estar compartilhando com vocês e a gente poder viver um relacionamento saudável hoje, né?
Verdade. Não, isso é inevitável, né? Porque a não ser que os dois comecem já o primeiro relacionamento, daí também eu acho que também é complicado, porque tu não tem referência nenhuma. Tu não traz nem as boas, mas também não traz ruins, não tem aprendizado nenhum, né? Então vocês aprenderam coisas que poderia ser, se tivesse um amadurecimento maior, assim, em questão de tempo, de vocês aprenderem a conviver, mas é que é assim que se aprende mesmo, é errando que a gente aprende. Né? E tudo é válido. Tudo é válido, tudo aprendizado é válido. Então vocês vieram cada um com suas bagagens, né, de traumas, de relacionamento que deram errado, e o que o normal é pensar? Esse aí também já vai dar errado, Sim. né? Porque tu começa alguma coisa querendo que dê certo, mas na verdade o inconsciente já diz, vai dar errado. Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa do passado. Então, o outro está sempre culpando, né? Está sempre culpando um ou outro de coisas que ele não sabe, ele não viveu, né? Sim. Viveu com outras pessoas. Então, e agora conta um pouquinho aí, como é que vocês se conheceram daí e como é que foi esse encontro? Que vocês se conheceram aonde? A gente se conheceu, eu sou boa com datas, né? O Everton não é. Não sou Às vezes eu muito pergunto pra ele, que dia a gente se conheceu? Eu não sei, né? Foi um dia bom. Foi um dia Um dia legal. Só me lembro do dia. Foi um dia muito bom. A gente se conheceu dia 8 de fevereiro de 2020. Falei, gente, agora esqueci. De 2020, porque eu lembro que eu tava voltando de uma viagem, e aí no dia que a gente voltou, eu ia pregar lá no bairro Mariane, né, no grupo de jovens. Isso, então, e aí tu tava visitando, né? Sim, eu fui visitar a igreja. Foi visitar a igreja do Mariane junto com a família dele, né? Isso. E aí lá a gente acabou se conhecendo, né? A importância também aí do lugar que a gente procura uma pessoa, né? Eu até vi, eu tava contando pra ele que eu vi numa pregação de um pastor que tava falando diretamente com as meninas, né? Ele falava assim, que se a gente quer encontrar uma pessoa, um homem, né? Ela tava falando pras meninas. Se a gente quer encontrar um homem leal, um homem fiel, um homem sincero, a gente tem que cuidar do lugar que a gente vai procurar também, né? Não adianta procurar um homem dos sonhos numa boate, né? Eles não estão lá com esse propósito. Eles não estão lá querendo te encontrar também. Pois é. E aí a gente se conheceu na igreja, né, amor? Graças a Deus. Não... Glória a Deus pela igreja. E tava num momento assim que eu recém tinha terminado um relacionamento também, né? O meu único relacionamento eu recém tinha terminado. Fazia 3 meses que eu tinha terminado, eu acho. 3, 4 meses, né? Então eu ainda tava bem traumatizada, tava bem chatinha, né, mãe? Tava numa época bem chatinha ainda. Bem chorona. Bem chorona. E aí a gente teve essa oportunidade de se conhecer, né? A gente se conheceu e foi interessante, porque eu tava numa fase que eu tava procurando uma igreja para participar. E daí, como meu pai e minha mãe começaram a ir na igreja, daí até o dia que eu falei que eu ia lá, eles tiveram uma surpresa, porque daí eles não sabiam, que eu disse, deixa que eu vou junto então. E eu fui nesse dia, até que era um dia de jovens, era um grupo de jovens, e lá, naquele grupo de jovens, a Ana Luísa levou a palavra. E aquele dia foi muito impactante para mim, porque naquele momento que ela estava lá pregando, o Espírito Santo já falou comigo. O Espírito Santo falou comigo, é ela. Daí, mas o Espírito Santo não falou comigo. Falou comigo. O Espírito Santo. Eu falando depois. O Espírito Santo falou comigo que ela era. Pois é. E foi muito, muito bonito a história que o Espírito Santo começou a construir a partir desse momento. Porque não adianta o Espírito Santo te dar uma direção e eu pegar e fazer do meu jeito. Não, é no tempo de Deus. E foi tudo planejado por Deus, né? Porque o meu pai já conhecia a família do Everton, né? Que já trabalharam juntos. Desde 2014 eu conheço o Pastor Elton, né? Desde 2014 eles se conhecem e eu nunca conheci o Everton, né? Eu também nunca tinha Eu visto. nunca vi o Everton mais gordo. Tem mais gordo, tem mais mal que a gente fala, né? Aí eu conhecia de vista assim as tuas irmãs, né? Sim. Mas mal sabia eu que tinha 2 filhos, né? Tem tu e o teu irmão. Isso. E aí nesse dia a gente tava no bairro Mariane, que meus pais cuidam de lá, né? Lideram lá. Então a gente tinha aquela intimidade lá. Então ele via que eu tava sempre passando com uma criança no colo, né? Entregando picolé, que tinha o dia do picolé Isso. lá também.
Então foi totalmente planejado por Deus, a gente acredita, né? Verdade. Que Há tivemos um essa propósito, oportunidade. né, para todas as coisas. E Na hora certa a gente se os conheceu. propósitos de Deus a gente só vai entendendo depois, né? E aí, É. falando em propósito, vocês fizeram um propósito com Deus aí. Na verdade, vocês se conheceram, não começaram a namorar, né? Não. Não. Atenção, isso era uma coisa. Eu posso abrir aqui um aspas e falar. Eu achava muito lindo, e sempre comentei isso em casa, e sempre a gente comentou entre nós, eu achava muito lindo os jovens da Igreja da Graça. Porque os jovens da Igreja da Graça, eles não saíam lá, conheciam o menino, conheciam uma menina e já vão começar a namorar. Claro que dentro daquele grupo todo que nós tínhamos ali, que os nossos grupos de jovens na Igreja da Graça dava 130, 150 jovens, 150 pessoas, né? E claro que tinha aqueles que Tinha ficavam. várias etapas, né? Tinha. 13, 14, 17. Tinha os que ficavam porque fugiam aos olhos da gente, ficavam e nem eram da igreja. Sim. Esses que nós comentamos, eram simpatizantes. Esses que nós comentamos os nomes agora eram jovens da nossa liderança e que aos nossos olhos eles estavam sempre ali, ó. Os pais frequentavam, Os pais pais eram da obra. eram obreiros também, Sim. ministros. Então o que acontece? O Everton e a Ana Luísa, eles não chegaram já namorando no primeiro dia. Não. Eu sempre dizia assim, ó, nossa, eu achava lindo aqueles jovens da Igreja da Graça que eles faziam um propósito de oração. Se é para nós ficar junto mesmo, vamos orar. Deus vai mostrar. Deus vai mostrar que tu é para mim e eu sou para ti. Deus vai mostrar. Porque nem que assim, meu irmão, a Bíblia diz que é para a vida toda, né? E até tem um casal de jovens lá, que é a Claudinha e o Leta, né? Que eles eram novinhos e eles queriam namorar, mas os pais eram muito cedo. E eles ficaram amigos até completar 16, 15 anos, Uns 13 anos. para namorar, né? Isso. Então eles fizeram um propósito. E eu achava isso coisa linda, isso. Porque se é de Deus, permanece. A gente sempre Sim. aprendeu isso, né? O que é de Deus, permanece. Exato. O que não é, desaparece. Assim dizer o obreiro Cláudio, né? O que é de Deus permanece, o que não é desaparece. E nós nunca cobramos isso da Ana Luísa. Nós nunca cobramos isso dela. Ela fez esse propósito porque ela quis fazer por direção do Espírito Santo, né? E a Claudinha e o Leta hoje são casados, Uma né? menina. E tem uma filhinha que é mais linda. E outra coisa, e quando os jovens iam namorar, eles pediam para os pais e pediam para o pastor. Verdade. Se o pastor não achasse que não era o momento ainda, eles obedeciam, mesmo que o pai e a mãe tivessem dito que sim, ok. Se o pastor não tivesse autorizado, eles esperavam mais um pouco até o pastor autorizar. Porque é um conjunto todo. É. Eu sempre disse para a Ana Luísa, vai namorar? Beleza. Mas quando chegar na igreja, tu lembra, tu tem teus afazeres, tu tem tuas obrigações na igreja. Eu não quero saber de tu parar de fazer o que tu está fazendo porque tu está namorando. Porque ela sempre teve o exemplo do pai e da mãe. Hoje nós somos pastores há 2 anos, mas 24 anos de ministério, nós fomos obreiros a vida toda, praticamente, dentro do ministério. E na igreja, nós chegávamos e cada um ia para os seus afazeres. Na igreja, eu sou o obreiro Leandro, ela era a obreira Adriane. E quando ela era professora da escolinha, eu era o obreiro no salão, ela subia para a escolinha. Professor, a gente só se via no final do culto. Verdade. Né? Nós nunca deixamos de fazer. Cada um tem um chamado, né? Cada um E a tem um outra chamado, pessoa tem, se é de Deus, eu creio que vem para agregar no Vem chamado. para agregar né? no chamado, não para tirar. Não, né? pra cobrar. É. Não tem que ficar aqui do meu lado. Ah, agora eu tô namorando contigo, tu não para de fazer, tu não para de cantar na igreja, tu não para de ir pro som da igreja. Não para, exatamente. Meu amigo, se tu quer namorar uma menina que é da igreja e ela tem a fazer, tu tem que ir lá para incentivar ela a fazer. Porque senão vai ser cobrado de ti se ela sair da obra, tá bom? Beleza, já tô me exaltando. Vamos, volta. verdade. Beleza? Um propósito. E Isso. graças a Deus, eu sou grato a Deus que eles viveram o propósito que eu pedia para Deus para eles viverem. Sem pedir para eles, né? Para Deus. Amém. Isso aí. Então, Então, vamos falar. a gente se conheceu em fevereiro, né? E Isso. aí a gente, ali quando a gente se conheceu, foi num sábado, na quinta-feira a gente já começou a conversar pelo celular, né? E aí eu até comentava com as gurias ali que eu andava, que eu tava interessada, né? Eu gostei de ver lá na igreja, não sei o quê. E aí eu gostava muito da tua família também, né? Sim. Pelo que o pai falava em casa, né? E aí eu gostava da família dele já de ouvir falar. Daí a gente começou a conversar e a gente viu que o interesse era recíproco, sabe? E aí então a gente ofereceu um pro outro a gente fazer um propósito de oração, né? A gente ficou num propósito de oração durante 3 meses. Passou esses 3 meses, a gente sentiu de Deus várias confirmações, né? E também teve um momento, um conflito, que eu senti uma outra confirmação de Deus que eu vou falar mais pra frente. E aí quando a gente sentiu essa confirmação,
Aí a gente começou a conversar e eu falei pra ele assim, tu tem que falar com meus pais, né? Porque não tem como tu pedir só pra mim, porque eu não me governo ainda, né? Nem tinha 18 e nem hoje não me governo tanto assim, né? Nunca a gente se governa. Pois é. Sempre tem que dar satisfação pra alguém. E aí falei pra ele assim, que ele tinha que falar com meus pais. E aí, prontamente, né, tu aceitou. Daí, num sábado à noite, depois de um grupo de pastores lá, né, uma reunião de pastores que a gente tava junto. Aí a gente foi pra um lanche, né. Fomos pra uma lancheria. Ele não tava muito feliz, não. Ele sentia já o que ia acontecer. Todos os obstáculos o vivente aceitava, o desafio. Ele quase virou o carro na estrada só pra não chegar até o local. Ai, que horror. Não, mentira. Mentira é feia, uma brincadeirinha. Mas ele sentiu, né? Ele sentiu aquela noite que Tava ele... Tava tenso aquele dia. Ele chegava na mesa e ele quase nem conseguiu fazer o pedido do lanche dele. E aí? E o outro não conseguia comer. Ele não conseguia comer. Era um pior que o outro aquele dia. Mas foi bem interessante, eu me senti muito honrado por isso e ele pediu a Ana Luísa em namoro. E ali na lancheria, tudo acontecendo na volta, né? Garçonete, garçom, mesas do lado, televisão ali com música sertaneja. Foi né? uma loucura. E nós oramos, eu orei, abençoei a vida deles, né? Abençoamos o namoro deles. E pela atitude do começo certo, né? Começo certo. Se começar certo... A tendência é, se tu começa certo, as coisas têm uma tendência de dar certo. É verdade. E aí eu tive 2 pedidos de namoro, né? Porque o primeiro ele pediu pra vocês, pra me liberar, né? Pra namorar. E o segundo foi oficial, né? Foi daí oficial. a gente foi numa pastelaria e aí fechou a pastelaria pra nós. E o dinheiro foi lá. Fechou a pastelaria Foi pra domingo, nós. né? Foi quinta-feira. Foi numa quinta. Depois do culto. Depois do culto. Aham. E aí nós tivemos 2 pedidos de namoro. 2 pedidos de né? namoro. E aí, ali que o pai falou que o Everton aceitava tudo, né? Eu lembro que a mãe ela falava pra mim assim, pra eu fazer sempre uma lista, né? Do homem que eu queria, né? E aí eu fiz 2 listas, né? Uma primeira lista correspondia ao meu ex-namorado, né? E aí, eu até falar pra vocês aqui que eu falei pro Everton já, que eu tava muito ligada na aparência física, né? Da primeira lista. E eu esqueci de colocar um detalhe. Que frequentasse, né, que participasse da mesma fé que eu. Eu já não tinha na mente de pedir isso, a Bíblia diz que quem pede recebe, né? E eu recebi. Tu recebeu do jeito que tu pediu, na verdade. E na segunda lista eu coloquei tudo que o Everton é hoje pra mim, sabe? Coloquei todos os detalhes dele, né? E aí uma coisa que eu coloquei na lista também foi que eu queria um homem que me amasse no mesmo tanto que meu pai amou minha mãe. Porque eu sempre vi esse exemplo, né? Que o pai, independente de tudo, ele nunca desistiu da mãe e a mãe do pai, né? E aí eu coloquei isso na minha lista e graças a Deus o Everton é tudo aquilo que eu pedi um dia. Ai, vou chorar. O Everton é tudo aquilo que eu pedi pra Deus, porque tudo aquilo que a gente pede, assim, que eu peço pra ele, assim, amor, isso não tá me fazendo feliz, né? Isso não tá me deixando alegre. Ele vai lá e muda e a gente tá aprendendo muito um com o outro, né? Que a gente aprendeu que, independente de tudo, a gente não vai desistir um pelo outro, né? A gente vai estar sempre ali. Até porque pra mim essa parte foi... Ela sabe. Até eu comentei com ela que pra mim foi uma barreira muito grande. Essa parte de ceder. Pra minha família que me conhece sabe o jeito que eu era. Eu nunca fui de ceder nada pra ninguém, nunca fui de ceder. Se a pessoa chegasse e pedisse pra mim que tem que fazer desse jeito, não, é do meu jeito. Eu aprendi que eu tenho que fazer desse jeito e é desse jeito e eu não mudo. Até um dia eu briguei com vocês. Vocês não sei se a vocês primeira lembram. conversa que nós tivemos ali na mesa ali, né? Foi tensa. Eu não aceitei porque eu vim do mundo. Eu nasci num berço evangélico, mas por muito tempo o mundo me corrompeu. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu abro porque Jesus ele conhece o meu coração. Por muito tempo eu fiquei no mundo. Por muito tempo eu pratiquei as coisas do mundo, porque eu não, como eu posso dizer, eu não seguia o pé da letra que Jesus pedia para mim seguir. Eu era um jovem rebelde na presença de Deus. Eu fazia o que eu queria. Por isso que tudo isso que aconteceu comigo no meu passado me trouxe traumas, trouxe medos, trouxe uma vida infeliz, trouxe tudo isso. E a partir do momento que Deus colocou a Ana Luísa na minha vida, até nos primeiros meses que eu comecei a te conhecer, foi um conflito muito grande. Porque tu batia o pé comigo.
E eu nunca tive alguém que batia o pé comigo, entendeu? Eu tinha na minha casa, eu tinha o meu pai e minha mãe, que eu nunca, como eu posso dizer, meus pais falavam pra mim, eu nunca fui de dar muita bola, porque eles falavam, eu discutia com eles, eu falava, não pai, não é desse jeito, é do meu jeito e tal, e eu discutia com eles. E foi um obstáculo muito grande eu ceder, até que o nosso relacionamento quase não deu certo, porque eu não queria ceder. Eu não queria ceder às vontades delas, eu não queria ceder à vontade dela, quando ela falava, Everton, tu precisa mudar isso. Everton, tu precisa se consertar nessa parte, tá prejudicando. E eu não queria ceder, pra mim eu achava que eu tava certo. A partir do momento que a gente começou a se conhecer. Porque assim, quando tu conhece uma pessoa no início, é uma coisa, é mil maravilhas. Quando eu conheci a Ana Luísa, era mil maravilhas. Parece que as pessoas, ninguém tem defeito. Ninguém tem defeito, é tudo, nossa, o amor é lindo, tudo. Mas depois que tu vai entrando a fundo, conhecendo a pessoa, conhecendo os defeitos dela, conhecendo a casa dela, conhecendo o jeito que ela vive, o jeito que ela responde o pai e a mãe dela, o jeito que ela conversa, o jeito que ela dialoga com a família dela, a gente começa a perceber algumas coisas. E às vezes essas coisas não agradam a gente, né? Porque a gente está começando a conhecer, como teve muitas coisas que tu não se agradou de mim, né? E tu de mim. E eu de ti. Mas isso é um processo que a gente tem que passar no relacionamento quando a gente está se conhecendo. A gente já não vai entrar 100% bem. Eu creio que vocês, quando se conheceram, era mil maravilhas. Era tudo muito bom quando vocês no início. Mas depois vocês foram se conhecendo e isso trouxe para vocês alguma coisa que dificultou o relacionamento de vocês no início, né? No segundo dia. E aí que as diferenças de família são muito grandes. E a gente não vem, é a né? família Nossa, certa ou a a gente família vem- errada. É Não, só e- famílias diferentes. E a gente percebe que tudo isso, hoje a gente percebe no Everton a mudança, e a gente percebe. Teve até uma situação, e tu sabe disso, e talvez se ele assistir a live e chegar nesse momento também, não tem problema algum, né? Foi válido o que esse meu amigo fez, que é nosso amigo em comum, né? Ele me ligou e disse, ele ama muito nossa família, gosta muito da Ana Luísa, e ele disse, eu vi que o Everton e a Ana Luísa estão namorando, coisa. Meu irmão, só queria te dizer que o Everton assim, né? Tu sabe? Sim, Né? sim. E hoje tu tá até maduro na fé, tu tá curado, graças a Deus, não causou nada. E ele me falou outro dia, agora ele me disse, tu vê, eu falei aquelas coisas, porque a gente ama a família de vocês, mas o Everton é uma bênção, tá totalmente diferente, entendeu? Então, isso aí é pra honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu já digo agora, como vocês já foram novo na fé. Nossa. Vocês já foram novo Há na fé, 23 anos viram atrás. muita coisa no Evangelho, e eu era uma criança na fé. Às vezes eu podia ter uma idade um pouquinho já, 16, 17, mas eu era uma criança na fé. Eu não levava as coisas de Deus a sério. Muitas vezes eu brincava com Deus, eu ia para a igreja só por ir. Como muitas pessoas hoje vão na igreja só por ir. Muitas é a rotina, né? Na verdade eu vivia só uma rotina na igreja. Eu ia na igreja, mas eu não buscava. Às vezes eu orava, chorava um pouquinho lá na emoção, mas isso era coisa que passava, porque eu não me entregava verdadeiramente para Deus. E a partir do momento que eu me entreguei verdadeiramente para Deus, que Deus começou a me moldar. É que nem hoje a gente está nesse mês aprendendo sobre o vaso, né? Sobre o vaso. Que a gente tem que ser mole, que tem que deixar Deus consertar. Deus, ele me consertou. Deus foi aos pouquinhos e Deus está consertando os rachadinhos que tem ainda. Porque às vezes sempre fica alguma coisinha pequenininha que Deus vai ter que ir lá, vai ter que refazer de novo, vai ter que colocar um pouquinho mais de barro, um pouquinho mais de água, que nem tu disse. O barro ficar mole para Deus poder agir. Teve um domingo que o Everton perguntou, né? Nós estávamos se arrumando para ir para a igreja, e ele perguntou, nós vamos na igreja? Vocês vão na igreja? Daí eu disse assim, nós vamos, é domingo, mas tu nem tá na escala. Eu disse pra ele, não sei da onde ele aprendeu, mas eu disse pra ele, mas eu não vou na igreja só porque tô na escala. A gente vai na igreja porque nós temos que ir lá buscar Deus, congregar, receber o alimento, né? Ele ficou, então nós vamos na igreja. Mas é bênção, é bênção. E ali da questão da criação, né? Quando a gente, ali depois que a gente teve o nosso pedido de namoro, que passou o encanto ali, né? Depois dos meses que passou o encanto. Passou a paixão. É verdade, né? Passou a paixão. A paixão é algo rápido. Passou a paixão e iniciou o amor. O amor, Iniciou o amor verdadeiro. O amor briga, o amor xinga, o amor... Ai, que horror.
E ali a gente viu que a gente veio de criações muito diferentes, né? Bastante. E aí a gente chegou num momento assim que o Everton queria viver um relacionamento igual do Elton e da Cláudia, e eu queria viver um relacionamento igual ao da Adriane e do Leandro. Esquecendo que a gente tinha que criar o nosso próprio Construir relacionamento, vocês. né? E aí a gente se pegou nesse momento assim que foi até um ápice ali do nosso relacionamento, que a gente chegou até a terminar, né? Esse aproximamento. Não Sim, chegou a sim, terminar. desafios, Não chegou a Chegou? terminar, né? Então a gente Tiveram uma crise onde Uma houve, crise. onde houve um crescimento de vocês dois. Isso. Porque, na verdade, esse terminar não seria... A gente se desgastou um pouco porque a gente começou a se conhecer de verdade. É. E isso teve A gente não tava atritos. pronto pra se conhecer E de verdade. Eu Não. gosto sendo moldado. É. E não terminou por causa da pastora. Porque a gente sentou e disse, não dá mais. Não dá mais. E a gente é muito diferente. É. A gente não consegue mais. A gente está só brigando, se desentendendo. Ela disse, vamos pra casa, fica aqui. E ninguém vai resolver nada hoje. A pastora Vou acalmar seus corações. Eu tava trabalhando, É. foi sábado isso, eu acho, né? É, isso foi. Eu tava trabalhando, aí ela acho que tu me mandou pelo WhatsApp, não sei. Mas a pastora usou o dom que ela tem de organizar as coisas. Tu não vai terminar nada hoje, tu não vai decidir nada hoje. Vai pra tua casa, a Ana Luísa vai ficar aqui, vamos orar e depois você resolve. E a gente não terminou. A gente foi pra casa, É. eu fui pra minha casa, ela ficou aqui. E a gente ficou assim, a gente foi pra casa, repensou, a gente viu. Porque assim, a gente tem aquele negócio de achar a pessoa perfeita, né? A pessoa perfeita, mas na verdade Vai concordar sempre é, com tudo com que tu tudo, quer. com Nossa, tudo que eu maravilhoso. falar ela vai concordar, mas não é assim. A gente vem de famílias diferentes, costumes diferentes, jeitos diferentes e a gente tem que se adaptar. Um relacionamento é se adaptar. E não é tu se adaptar uma vez, é todo dia tu tem que se adaptar. Porque vai sempre surgir conflitos novos, né? É, Na verdade. vida é assim. Verdade. E aí vocês fizeram então um propósito de, né? Um propósito de volta, de... Isso, só que De aí, o retorno. que aconteceu? Ali em maio a gente começou a namorar de 2020, né? E aí em dezembro de 2020 foi ali um momento que a gente se desentendeu muito. E aí, no momento assim, no calor do momento, né? A gente falou, não dá mais, né? Por telefone. Por telefone, né? A gente falou que não dava mais, olha só. E aí, a gente decidiu dar um certo tempo, né? Dá pra gente pensar, pra gente ver se era isso mesmo que a gente queria, porque ali a gente viu o quê? Que o que desencadeou esse tempo assim, que a gente teve que dar foi tudo aquilo que eu tinha vivido antes, né? Que eu trouxe pro nosso relacionamento, que eu era muito ciumenta, né? Ao extremo, assim. Nossa, bastante. Insegura. Insegura, isso. Não podia olhar pro lado que, né, a gente brigava. Eu dizia, não, Luísa, não seja assim, não, Luísa. Pode falar. A hora que terminar, eu quero só dar uma boa noite. Ah, Mais tá. gente. E aí, o Everton, ele tinha muita dificuldade de resolver conflitos, né? Porque ali no dia que a gente se ligou ali, a gente falou que não dava mais, a gente desligou o telefone, e aí eu queria ligar pra resolver e eles ligavam na minha cara, né? É que na verdade, O jeito dele resolver era fugir. o jeito jeito de Eu resolver falei, era ficar na pronto, minha. virar as costas, É não que quero eu mais tinha no meu falar. pensamento que se eu ficasse quieto, ia ser melhor se eu ficasse quieto, eu não falando nada. Só que Mas na verdade, tu não resolve. não resolve nada, a Só gente tapa, fica ali. né? Só É. tapa com os panos ali Isso. e deixa ali, né? O problema. É verdade. E aí? Tu quer dar Vou um falar. Queremos dar umas boas noites aqui, ó. Minha mãe também tá assistindo. Boa noite, mãe. Boa Seja bem-vinda. noite. A Daniele Godoy, também lá de São Borja. Dani, abençoe. beijo, Dani. Vânia Dornelles de Uruguaiana. Vânia, Família abençoada, Deus abraços. abençoe. A Tina Borges também. A tia. Deus Ó, a abençoe, Tina, Tina. a Tina mandou dizer aqui, ó. Amo esta família. Ah, Amém. tá. Amamos vocês também. Foi ontem o culto, né? A Tina ela tava do meu lado Tina me deu um ontem. abraço, sim. Ela tava do meu lado ontem, só me atrapalhando. Ah, um abraço. É uma bem benção, gostoso, uma né? benção esse casal. A Tina e o Paulo são benção. O Yuri, eu sou fã do Yuri também, tocando aquela Ah, ele bateria. toca muito. Eu fico olhando, eu Deus fico abençoe. encantada olhando pro Yuri tocando bateria. Ó, a Rúbia, tua prima lá de Itaqui. Lá em Nossa, Itaqui. aqui, Uruguai. Tia Deus Nenê, tia Marlene, Luan, um abração. Deus abençoe. Saudade. A Rúbia e o Gilson. Gilson. Um abraço. Ó, a Tina mandou uma mensagem. Lembro de uma vigília que oramos juntas e Deus me tocou em dizer a Ana que Deus estava preparando uma pessoa especial para ela. É Estamos verdade. aguardando ainda, Matina. Não, tá ali. Ainda estamos aguardando a pessoa Ah, ela especial. mandou, amém. É verdade. Faz tempo essa vigília,
temos a irmã Marilene também aqui, ó, a esposa do pastor Valdir, mãe da Zumbi, né? Família abençoada de Deus, amém. Vocês também são bênçãos de Deus. E lembrando agora, né, que a irmã Marilene está aqui, lembrando que quarta-feira nós estamos convidados também para estar no podcast da Bíblia, né? Estaremos lá. Amém. Vamos estar lá, às 21h30. Seguimos? Seguimos, Vamos lá. então. E vamos lá, gente, ó, são 22h18, daqui a pouco estamos terminando essa live. Tá bom. Então, depois desse tempo que a gente deu, a gente viu que passou o quê? 2 semanas, né? 2 semanas. E aí a gente viu que a gente... Era isso mesmo que a gente queria, né? E aí, até da confirmação que eu recebi uma confirmação de que a gente ia mesmo terminar, sabe? Até aquela vez que eu falei lá numa pregação que Deus fala com a gente até em placas, né? Eu vi uma placa que dizia assim... não sei o que, é o fim neste momento. Falava assim. Não fui eu que escrevi, não tem nada a ver. Não, foi. Eu acho que foi tu que escreveu a placa. Revelações. Ele falava assim, é o fim neste momento. Daí eu fiquei pensando assim, então tá, é agora, né? Pra gente poder, talvez, dar 2 passos pra frente e tentar dar um pra trás, né? E aí a gente conversou, depois a gente se entendeu. E aí a gente resolveu que era isso mesmo que a gente queria, né? Só que aí, nessa volta, a gente teve que estipular algumas regras, né? E aí eu também tava com propósito de oração, e aí o Everton aceitou todas, né? O Everton falou pra ele aceita, né? E aí a gente voltou com esse propósito Renúncia, né? Pra dar certo tem que renunciar. E aí a gente voltou com esse propósito de mudança, né? Porque esse processo de mudança é muito difícil, esse processo de mudança. É muito, muito complicado para uma pessoa que não queria mudar, tá se sujeitando a abrir mão para ser mudado. É que mexe, né? Mexe na estrutura da gente. E na verdade, assim, eu vejo o Everton, mais da parte dele tem que ter mudança que nem eu, mais é da minha parte tem que ter mudança, né? Tu ainda também tá tendo mudança e tá abrindo mão. Mas mais era eu que tinha que mudar muita coisa. E até um dia nós estávamos no carro e nós estávamos conversando sobre casais que a gente conhece, que vieram se separar, casais que há muitos anos que a gente ficou apavorado de se separar, né? E daí eu peguei e disse até comentei dentro do carro, eu disse pra Adriana, como é que com nós tudo que tem que mudar eu abro mão de tudo? Aí eu acho que tu que comentou é porque o pai sempre amou a mãe. Tudo que a mãe achava que tinha que mudar, o pai abria mão, né? E é isso que a gente está falando. Para casais que estão nos assistindo, chegou esse momento de dizer diálogo e renúncia. Dialogaram e houve renúncia. Senão não dá certo. Tem que renunciar. Tem que haver renúncia. Esse período que vocês, digamos, entre aspas, terminaram, eu não vi o lado dele, mas eu vi o teu sofrimento, né? Nossa, nós teve crise de ansiedade, assim, terríveis, né? Que eu nunca vi tu naquele estado. E eu disse pra ela, assim, uma coisa que eu agradeço muito a Deus, é que ela sempre deu ouvidos ao que eu falo, né? E eu nunca falo coisas, eu procuro não falar nessas partes, eu procuro às vezes separar. Às vezes eu sou mãe, às vezes eu falo como pastora. Às vezes eu, mãe, agora eu quero falar contigo não como mãe, mas eu quero falar como pastora, eu preciso de um conselho teu. E a gente consegue separar, né? Às vezes eu sou amiga dela, às vezes eu sou a mãe dela, que puxa a orelha, que digo não, né? E às vezes eu sou a pastora dela, que aconselho. Então, nossa, eu tenho o privilégio de ter uma filha assim, né? Que separa as coisas que a gente... E nesse período que a gente percebeu, né, que nós tentamos ter uma conversa com o Everton e ele foi assim, ó, retórico, dizer que ele não muda, que ele não mudaria, que ele era assim. Então, no caso, ele deu a entender que ele procuraria outro relacionamento, mas que não ia abrir mão dele mesmo, né? Que ele não ia abrir mão de se moldar. Ele ia procurar outra pessoa, porque tu não era a pessoa certa para ele. E aí a gente entendeu isso, eu tentei conversar com ela, explicar essa situação, dizer que a gente viveu muito isso também, né, das diferenças. E olha quem chegou. Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou. E aí assim, ó, nessa crise dela, eu dei um conselho pra ela, não mandei ela fazer, mas eu dei um conselho que eu disse assim pra ela, não, Luísa, ele tá, né, tão com essa coisa de brigar e terminar relacionamento por telefone, e tu queria já correr de atrás dele, queria ver, eu digo, não, tu vai se posicionar agora, olha eu dizendo, né, tu vai se posicionar agora, e tu vai terminar com ele, tu vai dizer que a partir de agora tu não quer mais,
que tu sabe muito bem o que tu quer pra tua vida, que tu quer um homem assim, assim, assado, que tu quer um homem, né, de Deus, que venha te complementar, que venha edificar a tua vida, que vai fazer a obra contigo. Então, se não é ele, tu vai terminar ela, mas eu não quero, mãe. Eu digo, não, mas tu vai fazer isso, tu vai pegar o domínio da situação, tu vai tomar as rédeas da situação nas tuas mãos, porque assim, ó, eu entendo que quando tu tem certeza que tu tá fazendo o que é de Deus, né, Deus vai te dar as ferramentas, Deus vai te dar as condições, Amém. Deus vai te dar sabedoria. E nem sempre a sabedoria é fazer aquilo que é mais fácil. Às vezes é fazer o que é mais difícil. E ela aceitou, né? Tanto é que ela foi, e ela que disse pra ti, né, Beto? Disse, não, agora eu que não quero mais, nós vamos terminar. E ele mudou totalmente daí, né? Surpreendeu, Aí né? eu digo, tá, agora ele vai embora, né? Vai partir, a gente não vai se ver mais. Eu pensei até que tu fosse sair da igreja, sinceramente. Nós já estávamos preparados para te sair da igreja, né? Porque como é que tu ia ficar lá tocando no louvor, sabendo que vocês tinham terminado o relacionamento? E foi o contrário, foi o contrário, daí ele começou a mudar, daí ele Se aproximou ele mais, se aproximou mais e ele começou um processo de mudança. Então a gente tem que ter muita sabedoria às vezes para agir nessas situações, né? E foi tudo como Deus dirigiu, né? Na verdade, quando aconteceu esse fato, eu tava um dia lá em casa, tem muitas coisas que eu não comento que são coisas que eu vivo experiência com Deus. E é coisas que é íntima minha com Deus. Teve um momento lá na minha casa, nesse dia, que eu tava muito angustiado. E o Espírito Santo falou comigo. Eu coloquei um louvor, comecei a orar, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, até quando tu vai fugir? Até quando tu vai fugir? Até quando tu não vai começar a ter atitude de homem? E isso mexeu muito comigo. Porque eu sempre fui acostumado a fugir dos conflitos. Eu fui acostumado a largar de mão. Não tá dando certo? Larga de mão. Não tá acontecendo do jeito que tu quer? Larga de mão. E o Espírito Santo começou a bater nessa tecla e doeu bastante. Ele disse bem assim pra mim, eu vejo assim, o Espírito Santo falando comigo aquele dia. Ele disse assim, até quando tu vai fugir? Tu tem que começar a resolver. E se tu continuar desse jeito, tu não vai conseguir resolver, porque eu precisava abrir mão realmente de tudo aquilo que eu tinha de ruim na minha vida. Eu precisava abrir mão para dar certo. E foi isso que eu fiz. Aos poucos Deus foi me moldando, eu fui renunciando a algumas coisas que estavam me fazendo mal, estavam fazendo mal para a vida dela, pra gente poder dar certo, pra gente poder chegar no estágio que a gente está hoje. E a Ana Luísa também se moldou muito, né? A gente conversou muito sobre insegurança, sobre ciúme, né? Essas coisas, e graças a Deus vocês têm amadurecido muito, né? E aí se encaixa uma palavra que eu sempre mandava pra ele mandava pra mim quando a gente, né, não se entendia. Fica lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo do 4 ao 7, que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aí, nesse último versículo ali, se encaixou em tudo que a gente estava vivendo, né? Que tinha que esperar o momento certo pra gente poder voltar oficialmente, né? Tinha que suportar algumas coisas, tinha que acreditar que a gente podia mesmo dar certo, né? E então, 1 Coríntios ficou marcado muito pra nós, né? Que bênção. Bastante. Glória a Deus. Bom, e agora, eu quero saber agora, vamos conduzir esse assunto para virada. Sim. Amém. Para virada, de dezembro para cá tem muitas coisas boas acontecendo, né? Bastante. Muitas coisas boas. Eu estava olhando aqui, não tem nenhuma pergunta, né? A não ser do Luiz Aurélio, que fez aquela pergunta pra gente. Mas se tiver alguém que queira perguntar alguma coisa, ainda dá tempo, né? Já são quase 22h30, de repente nós passamos um pouquinho de uma hora, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar para nós aí. E agora eu quero, como é que tá a coisa agora se encaminhando, porque vocês já estão se preparando, né? Para mudar a aliança, vocês já noivaram no teu aniversário, Isso, né? Em setembro do ano passado foi noivado, né? Estão noivos, e agora querem mudar a aliança de dedo. Isso. Né? E como é que tá essa situação? É isso, né? Vamos saber como é que tá agora. Eu quero saber. Conte tudo. Então eu vou começar a contar. A gente colocou no nosso esboço. Vai falar da conquista? Não. Ainda não? Ainda não. Tá, vamos lá. Vamos começar do início. Que eu e a Ana Luísa passamos por processos. A gente teve muitos processos de adaptação,
muitos processos para chegar onde a gente está hoje. Foi momentos difíceis que a gente conseguiu superar junto. Não foi só eu e nem só ela. Foi nós dois juntos renunciando para dar certo. E a coisa começou a andar quando a gente alinhou os nossos planos junto com Deus. Porque quando a gente estava alinhando nossos planos com o mundo, pelo que o mundo dizia pra gente, não deu nada certo. E quando a gente se voltou para Deus verdadeiramente, ele disse, não, a gente tem que fazer as coisas na presença de Deus. Não adianta a gente fazer as coisas conforme a gente quer. Ou às vezes para agradar os Isso, outros. às vezes para agradar os outros, a gente ceder para o mundo a vontade da nossa carne, de fazer do nosso jeito. Não é à toa que muitas coisas que a gente tentou fazer na metade do nosso relacionamento deu certo. Que hoje, depois da vida alinhada com Deus, deu certo, porque a gente alinhou nossa vida primeiro. Esse processo que a gente passou de renúncia foi muito importante para mim, como eu creio que foi importante para ti, né? De a gente renunciar. Porque eu vou falar uma coisa para vocês que toca no meu coração quando a gente estava escrevendo e me impactou bastante, que foi as recompensas de Deus. As recompensas de Deus não vem quando tu está desobedecendo a Deus. Não vem quando tu tá num caminho diferente. Se Deus mandou tu ir para direita, tu tá indo para esquerda. Deus nunca vai te dar recompensas se tu estiver fazendo da maneira errada. E a gente demorou para entender isso. A gente demorou. A gente é um casal novo que está aprendendo e Jesus alinhou a nossa vida. Jesus alinhou nossos caminhos, alinhou nossos propósitos, né? Porque a gente estava com um propósito totalmente diferente também, né? Sim. E quando a gente só começou a dar certo quando a gente alinhou os propósitos. É verdade. E mesmo a gente, né, sendo da igreja, né, eu nasci num berço evangélico, eu nunca, ainda bem, graças a Deus, eu nunca saí, né, eu nunca me desviei do evangelho. E mesmo a gente estando na igreja, a gente demorou para perceber, né, que o que a gente estava fazendo era errado, que o que a gente trouxe de bagagens não era pra gente carregar, porque Jesus já tinha levado o nosso fardo. Então a gente levava um peso muito grande no nosso relacionamento, né? Os encontros que a gente tinha pra gente ficar junto, né? Que o pai estabeleceu quarta e final de semana, né? Pra gente poder se ver. E tinha dia de semana que a gente não conseguia, então a gente se via só final de semana. E os nossos encontros eram tão pesados, né? A gente só brigava. Chato, a gente brigava. E a gente... Até alguém falava, né? Parece que vocês são casados um tempão já. Credo, parece que eu tenho 50 anos de casado, em vez de aproveitar, estão emburrados no Isso. rosto. E a gente saía pra comer, a gente só falava de problema e problema, Não, a gente não é falava em péssimo. evoluir, em crescer. Porque tu não muda, porque tu também não muda. Era péssimo. Então, essa culpa, né, esse fardo a gente não carrega mais porque a gente percebeu, a gente entendeu, a chavezinha virou que o fardo Jesus já tinha levado na cruz. Então a parte boa a gente tinha que estar vivendo, né? Isso. E aí a gente conseguiu alinhar os nossos planos com os de Deus. E aí hoje a gente está noivo, né? Amém. E a gente conseguiu, por conta do... Gente, eu não tenho, olha, eu não tenho palavra para falar para vocês. Esse casal aqui, ela que tem 18, ele tem 25, agora 25, né? Isso, fiz 25. Que são noivos. Eles vão falar agora que Deus abençoou eles e eles compraram o apartamento deles. Então, Amém. e ó, Glória a Deus. não, outro dia perguntaram, estão com apartamento, mas não estão morando junto. Não estão morando junto. Eles Ainda Não casaram ainda, ela Não. mora em casa e ele mora no apartamento. E eu Tá. tô morando lá pra ajeitar as coisas. É isso aí. Estão ajeitando o apartamento. Bom, deixa vocês contar. Não podemos esquecer que tudo tem um processo. Não é só verdade. porque tem um apartamento que já tem que morar a moda louca sem nada. E a gente já aprendeu isso, que a gente tem que ter a gente tem que ter tudo formado, tudo certinho pra poder dar vale certo, a né? pena, hoje em dia, nessa ansiedade que as pessoas vivem, vocês estão dizendo que vale a pena esperar Isso. e que vale a pena ter paciência. É isso que vocês estão dizendo, que vale a pena ter paciência. Vale. Que o amor tudo suporta, né? Isso. Tudo espera. Espera, espera. verdade. É. Então, assim, ó, Deus tem recompensado de uma forma que a gente não tem palavras para agradecer, né? Verdade. Conquistaram um apartamento antes de casar, estão comprando os móveis. Deus tem mandado recursos, Deus tem tocado no coração de pessoas. Presente, Presente, vindo, né? gente. Vindo. E aí, como pais, a gente só fala que isso aí são cuidados de Deus, né? É Pelo verdade. tanto que a gente também se esforçou Porque no estão Evangelho. agradando a Deus. Estamos agradando a né? Deus, né? Estão agradando a Deus, Então, Deus recompensa, Isso, né? as recompensas elas vieram, como o Everton falou,
quando a gente alinhou os nossos planos com os planos de Deus, né? Não só as recompensas materiais, né? Como o apartamento, como o carro que a gente vai comprar, Amém? mas como as nossas bênçãos emocionais também. Porque hoje a gente consegue conversar, né? A gente consegue expor um pro outro aquilo que incomoda, né? E a gente conseguiu, então, alinhar os nossos planos e receber essas recompensas, né? E até porque na metade dessa etapa a gente tinha pensado em comprar um apartamento. A gente estava com esse plano, mas como eu não estava estável ainda, e isso prejudicava bastante, como eu não tinha diálogo com ela, Tinha muitas decisões tomadas e a gente tomava, destomava, um dia era uma coisa, um dia era outra, né? A instabilidade às vezes atrapalha um pouco, né? Atrapalha muito, na verdade, atrapalhava muito a minha vida. Porque não tem como um plano seguir adiante, né? Se Não. hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, ele não sabe o que E a gente determinou, até que a gente teve momentos que a gente pensou em desistir, não vamos mais procurar, né? Deu duas vezes que a gente tentou, deu errado, porque a gente estava tentando do nosso jeito. É porque faltava mínimas coisas que precisavam ser alinhadas, e a gente não tinha alinhado ainda. E a gente foi alinhando, a gente foi conversando com Deus, e chegou o momento. Chegou o momento que a gente começou a conversar com a Márcia, que foi a nossa corretora, que alinhou tudo com o banco, fez todas as correrias pra gente. E ela até se surpreendeu, até ela mandou um áudio pra gente dizendo que ela não sabia o que estava acontecendo, porque o processo estava sendo muito rápido. Porque geralmente o processo demora de 4, às vezes até 5 meses o processo da assinatura na caixa. De uma hora para outra só aconteceu, só agilizou o processo, porque foi nessa hora que vocês entregaram para Deus, Isso, né? a gente entregou nosso plano para Deus. Fizeram Mas um propósito. a gente, como todos vocês, tem um plano para entregar para Deus, entrega para Deus. Deus, eu quero assim, quero que seja do teu jeito. Porque se a gente tentou vários, mas não era o que Deus queria pra gente no momento. Não era o que Deus queria, às vezes a gente quer, mas Deus não quer. É a mesma coisa de um filho, quando o filho vai no mercado quer alguma coisa, mas não pode ter. A gente queria, mas a gente não podia ter no momento. Sim, A gente não tinha recursos para ter no momento. Foi um processo que Deus foi trabalhando no nosso coração, foi um processo que a gente teve que enfrentar. E quando Deus decidiu, não, agora eu vou abençoar vocês, tudo se encaixou, a gente não teve nenhuma dificuldade. Não, a gente vê quando é de Deus porque as coisas elas vão fluindo, né? E o processo que era pra demorar ali entre 4, 5, 6 meses, durou 1 mês e meio, né? Nossa, no muito máximo. rápido. 1 mês e meio. Em dezembro ainda, no meio das festas Isso. de Natal. Isso. No meio de tudo, as festas de Natal, no final do ano e o processo andando no final do ano. Até nós Como falamos. se fossem todos os dias aí, isso que a gente é. falou, né? Aham. Até nós falamos, né? Bah, vamos parar agora de procurar, descansem em Deus, Isso. porque agora tem festa de final de ano, curtam as festas, esqueçam, e foi ali que Deus. Foi ali que Deus resolveu agir. É porque na verdade Deus não age quando a gente Nosso quer, né? entendimento. Deus age em qualquer momento, não tem um tempo certo para Deus agir. Quando ele achar que tem que agir, ele vai agir. Não importa a dificuldade que tu esteja passando, não importa a luta, não importa o que tu esteja vivendo ali no momento, Deus, se ele quiser agir, ele vai agir na dificuldade, na felicidade, no dia do choro, no dia da alegria, Deus vai agindo conforme ele quer. Ninguém E a pede gente entregou. Deus, né? Ninguém pede, Ele ninguém age pede. quando a gente faz a nossa parte também, né? De entregar nas mãos dele aquilo que a gente deseja, E confiar. né? E confiar. Preguei sobre relacionamento com Deus, no Mariane foi sexta-feira, né? Preguei sobre relacionamento, isso agrada a Deus. E relacionamento é isso, é entrega, é confiança, é paciência. Olha como Deus é maravilhoso, que ele restaurou o relacionamento de vocês e ensinou vocês dois a terem relacionamento com ele. Porque Amém. agora vocês já sabem como é que é, né? Que funciona. Que quando vocês colocam nas mãos de Deus, quando vocês abrem mão dos sonhos de vocês para viver os sonhos de Deus, ele faz as coisas darem certo. E às vezes é isso que a gente demora muito tempo para aprender. Eu sou uma pessoa que eu quero ajudar Deus, né? Ele disse pra mim esse dia, para de tentar resolver as coisas. Eu digo, mas eu quero ajudar Deus. Deixa Mas as ele coisas não Deus. precisa da minha ajuda, ele sabe trabalhar, né? Sabe. Mas isso é uma coisa que a gente tem que praticar muito, isso, de entregar e confiar que Deus vai fazer no feriado, no inverno, no verão, no Natal, no Ano Novo. Deus trabalha assim como se todos os dias fossem dias úteis para ele. Não tem verdade. feriado, não tem Ano Novo, né? Verdade. E com vocês foi assim, ó. Quando ela me falou, eu chorei, né? Aham. Eu me abracei nela e chorei aqui. Eu digo, meu Deus do céu, não, Deus, vocês estão começando muito melhor do que nós. Bom. Um relacionamento, meu Deus, anos luz lá na
né? É. Eu disse, eu nunca pensei que tu com 18 anos já ia ter tua casa. Eu com 44 Eu não não acreditava em tenho. mim. Nós temos casa, mas é lá em São Borja, nossa casa. Vamos vender e comprar aqui. Até que demorou pra cair a ficha que a gente tinha um apartamento, mesmo a gente tendo a chave, né? Aham. Mesmo a gente podendo ir lá e abrir a porta e ver o apartamento, demorou um tempinho pra gente entender que era nosso. Porque foi tudo muito rápido, Deus agiu muito rápido. E a gente se surpreendeu, porque a gente ficou assim, meu Deus, agora a gente entregou pra Deus e 1 mês e meio Deus já tinha agido. Na verdade, o apartamento ele tá obtendo luxos, né? Porque o básico você já tem. Se você Sim. fosse morar agora lá, Já você teria. tem o suficiente para começar uma vida. Mas Deus deu ainda luxo para você. É verdade. Ainda vou Estão começar com- com luxo. Estão com os móveis planejados, comprados, já, né? Depois Isso. vão instalar. Meu Deus do Estão lá céu. pintando, Estão tá ficando pintando. lindo, maravilhoso. Tá Só pra show. glória de Deus, só É. pra glória de Deus mesmo. A geladeira lá, uma baita, uma geladeira, compraram à vista, né? Tudo Deus, planejado. agradecemos a Deus pela vida de todos os irmãos que estão, né, que estão comparecendo com a É gente, verdade. abençoando a vida de vocês, É. que tem gente da fé aí que está abençoando, né? Sim. São presentes de Deus, mimos de Deus, né? É. Coisa Mandei a foto lá pra tia Marli, presente que ela mandou pra Ah, vocês. ficou Fico lindo muito demais, feliz. né? Então Deus Temos tem uma que pergunta abençoar. aqui. Uma pergunta? Temos uma pergunta. Não é pra mim? Não, não, não. Ah. Lá pergunta é da irmã Nair, do Fabinho, estão assistindo. É, Que benção. irmã Nair, do Fabinho. Tá também aqui a Adriele, a Duda Amém. também, tá aqui. Vamos lá, pergunta. O que vocês esperam para o futuro juntos? Futuro, gente. Para o futuro juntos. É, vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer agora Eu nessa vou- resposta. Até eu quero saber. É, Eu o que vou- vocês... Eu tinha pensado nisso. Ó, pode, ó, Ah, tempo para vocês responderem. O que eu espero pro futuro é bem simples. Eu não vou me estender falando muitas coisas, porque eu creio que, como a gente está debaixo da cobertura de Deus, eu creio que o nosso sonho é os sonhos de Deus, né? Amém. Então, pro nosso futuro, eu quero, pra mim, em especial pra mim, que o nosso futuro seja diante da presença de Deus. A gente crescer diante da presença de Deus, dando fruto. Porque a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. A árvore que não dá fruto, Deus poda. A gente tem na palavra isso. Então, eu quero dar frutos com a Ana Luísa. Eu quero dar frutos na vida ministerial, eu quero dar fruto na vida financeira, eu quero dar fruto em todas as áreas da nossa vida. É isso que eu pretendo para o nosso futuro. Um futuro abençoado debaixo da presença de Deus. Onde as pessoas possam olhar para nós, assim como olham hoje para vocês e ver um exemplo. Eu quero que as pessoas olhem para a gente como um exemplo. Eu não quero ser seguido. Eu não quero ser seguido, mas eu quero que as pessoas digam: aqueles são filhos escolhidos de Deus. Amém. Aqueles são a quem a gente olha e tem o prazer de olhar e seguir, de olhar o futuro. Eu quero que as pessoas olhem para mim, porque na verdade a gente sabe que hoje em dia a gente é movido pelas emoções, né? Eu quero que nem quando eu olho para vocês, eu sinto muita emoção, eu me sinto feliz por ver o casal abençoado que vocês são. E eu quero ser que nem vocês. Eu quero ser que nem vocês. Eu quero poder realizar o sonho de ter uma família junto com a Ana Luísa, de ter muitas bênçãos, ainda que virão, ainda é muito pouco, perto que Deus iniciou a história. Deus apenas iniciou a história. Agora depende de mim e dela permanecer na história. É verdade. Permanecer. É, o que o Everton falou ali é bem o que eu ia falar também, que eu espero assim, com ele, eu espero a gente encaixar a nossa vida ministerial, sabe? Que nem a mãe, você, né? Você mãe, você pai, vocês têm uma vida pastoral juntos, né? Reunião de casais, eu me espelho muito nisso porque eu gosto muito de falar de casais. Teve dias, vou contar pra vocês. Teve dias que eu tava no meu quarto, tava arrumando, né? Acho que pro culto também. E aí eu ficava na frente do espelho assim, parece que gravando vídeo. Eu sempre, né, gravando vídeo, né? Parece que eu tava gravando um vídeo contando da minha vida com o Everton no futuro. Eu falava assim, porque eu e meu marido, aí a gente tem a nossa empresa, não sei o quê. Eu sempre, né, fingindo lá na frente Glória do a espelho. Deus. E aí eu espero, junto com o Everton, unir a nossa vida ministerial, né? Eu tenho um sonho ainda de poder subir em cima do altar e pregar junto com ele. Pregar pra muita gente, pra pouca gente, pregar a palavra de Deus
e aquilo baseado naquilo que a gente vive, né? Contar um testemunho real diante da palavra de Deus. Porque o resto, a gente colocando Deus na nossa frente, o resto vem, né? Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Isso. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Falar pra vocês agora, antes, quando estavam falando aqui, eu ia comentar contigo. Reunião de casais, esses jovens no altar e deu. Tem uma história já pra contar. E é a história da gente e a palavra vivida. A Bíblia, na verdade, ela é um relato de pessoas que tiveram experiências com Deus, né? Só que não tem palavra melhor pregada do que as nossas experiências com Deus. Porque tu não vai estar falando só das experiências dos outros. Mas você não está falando das de vocês. E vocês já tiveram experiências com Deus desde o início do namoro, né? Desde o início do namoro. Então imagina, vocês estão juntos aqui há 2 anos? Vai fazer 2 anos. Imagina daqui a 5, 10, 15 anos a quantidade de experiência, de evolução, de amadurecimento, de propósito. Eu tenho certeza que Deus vai usar vocês grandemente, como já tem usado, porque vocês hoje são espelhos de uma juventude que está muito carente de acreditar que se pode ter esse tipo de relacionamento com Deus, né? Que se pode ter, porque o normal hoje é tudo apressado, é tudo corrido, e a gente só vê pessoas sofrendo por causa disso. A gente vê muitos jovens assim, ó, chorando amargamente o abandono, né? O abandono, a rejeição. E o ciúme que daí vem do relacionamento, e a pessoa acha que nunca mais vai ser feliz, porque já teve 2, 3, 4, 5 que não deram certo. Então ela tem medo do sexto, da tentativa. Mas independente de tudo aquilo que a pessoa tem passado de errado, faça o que vocês fizeram, coloque Deus na frente. Coloque Deus nos projetos, né? Pergunte para Deus, ore a Deus, faça propósitos com Deus. Deus responde propósito, gente. Deus responde propósito. Ele manda recursos, ele manda as respostas numa placa. Isso. Ele manda recursos, alguém que fala uma palavra, um louvor que você nunca escutou. Ou eu já tive assim, a experiência de louvores que eu escutei há muito tempo. E lá um dia aquele louvor me chamou a atenção, de uma forma diferente, sabe? E lá um dia aquele louvor falou comigo de uma outra forma, porque é Deus dando as respostas que a gente precisa. Então Deus, ele manda as respostas, né? Vocês acharam que era o fim, vocês colocaram na presença de Deus, fizeram o propósito, Deus mostrou que não era o fim. Era só uma moldagem ali, um amadurecimento, um crescimento, e isso tem gerado toda essa experiência com Deus, né? É verdade. Isso é maravilhoso, isso são as recompensas, né? É que nem eu e ela, a gente tem uma frase, né, que a gente colocou ali até na folha, né? A gente tinha colocado na folha que Deus, ele não une pessoas, Deus, ele une propósito. Verdade. Eu creio que Deus uniu o nosso propósito. Deus tinha um propósito para a tua vida, quando te levou lá no Mariano para te conhecer a igreja, para conhecer. Deus tinha um propósito na Ana Luísa, que naquele dia ela estava pregando. Ela estava pregando. Porque, como que a gente explica isso, né? Nós não planejamos isso. A Ana Luísa vai pregar porque vai ter um visitante e vai ser o futuro novo dela. Não, da onde? A gente nem sabia que viria. Isso é o propósito de Deus mesmo. Então Deus une propósitos. Nossa vida está bem completamente diferente. Nós, água e vinho até hoje. Até nós, foi sábado que a gente deu uma saída, né? Uma passeada. E eu esqueci de levar a minha manta. Daí eu coloquei agora meus itens críticos, a escova de dente, o gel dental e uma manta. Por que uma manta? Está calor. Tá, vamos lá, vamos explicar. Ó, tem casais que estão assistindo aí, ó. Ei, esposa, presta atenção no que a pastora vai dizer. Eu aprendi a me adaptar às nossas diferenças. Então, casal é diferente. Eu sou gelada, gente. Quem encosta em mim, pode ser o verão que tiver, o calor que tiver, eu tô gelada, né? Eu sinto frio. E ele muito caloroso, sempre com calor, sempre com calor. E aí, só que ele liga o ar-condicionado e eu me congelo. Ele liga aquele que vai o vento lá embaixo, eu tenho que esticar, encolher minhas pernas para não pegar os meus pés no vento, porque senão meus pés congelam. O calor do motor, para ela, é bom, porque ela tá sempre com os pés congelados. Mas para mim não, eu sinto calor. E aí eu ligo o ar. Então eu preciso sempre de uma manta no carro. O carro tá um calorão de 40 graus lá fora, ele liga o ar-condicionado no máximo e eu me tapo de manta de pescoço, e nossa viagem é ótima. É ótima. E aí antes não era assim, né? Não, eu já ficava brava, porque eu tava com frio, daí eu mandava desligar o ar-condicionado. E tem uma irmã lá na igreja que diz, pastora, eu não fazia isso, as nossas saídas só dava briga. Não, a gente se adapta, né? E tudo aquilo que a gente tem aprendido de relacionamento, nós procuramos passar para eles. E graças ao nosso bom Deus que eles dão ouvido, né? Porque a gente não adianta querer ensinar quem não quer aprender. Isso é uma verdade, né? Não adianta tu querer ensinar quem não quer aprender.
mas eles querem aprender. Isso é muito louvável na vida de vocês. Isso é muito bonito, porque vocês estão mostrando que vocês são jovens, mas vocês querem aprender. Vocês não estão começando uma vida cheia de eu sei disso, eu sei como é que é, eu já sei, já posso. Não, vocês são perfeitamente moldáveis. E é isso que Deus, por isso que Deus tem agido e trabalhado muito na vida de vocês, né? Eu sei que muito mais bênçãos virão, em nome de Jesus. Já vão começar com o pé direito, com mão direita, com tudo direito, né? E é porque coloca Deus no meio. Colocou Deus no meio, a tendência é dar certo. É um relacionamento a três, né? Isso. É o Everton, a Luiz e Deus. É verdade. É verdade. Estamos chegando no final, precisamos terminar a live. Vamos terminar, então. Precisamos terminar a live. Né? Na próxima segunda-feira nós não temos nada ainda programado, mas né, segunda-feira que vem nós temos também mais uma live Conectados GDA. Esse aqui é o Snoopy, né? Segunda-feira que vem temos de novo uma live, vamos ver o que vamos preparar e depois nós vamos estar divulgando aqui nas redes sociais. Foi um prazer ter vocês conosco, irmã Nair. Espero que a sua pergunta tenha sido respondida, né? O que os dois esperam para o futuro, né? Então é bênção de Deus. E eu quero pedir para a Ana Luísa, tu ora para nós encerrar? Amém. Ora para nós encerrar e abençoar. Vamos ver se tem mais algum recado aqui antes de nós terminar. Eu ia pegar ele. Deixa eu ver aqui. Ó, a Giza, esposa do pastor Diego. A Giza Leite está aqui, ó. O diálogo muda muita coisa num relacionamento. A mesma situação acontece com Deus quanto mais diálogo, mais entendimento sobre as situações teremos. Verdade. Amém. Verdade. Verdade. Amém. Minha prima Mira, lá de Santa Maria, uma bela lição de vida a muitos jovens. Deus abençoe vocês pela vida toda. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmã Nair, que Deus abençoe vocês cada vez mais. Amém. Amém. Recebemos como pais também Amém. deles, recebemos. Deus abençoe sempre, queridos, a irmã Janete Fogaça, a Tina, pastor Leandro, reunião de casais foi uma bênção na minha família. Amém. A irmã Tina está orando, intercedendo. Ontem ela me falou que nós precisamos fazer uma reunião de casais. A gente está sempre comentando que a gente precisa fazer, É. né? Então, vamos, junho. Deus dá, né? Ó, junho, tem desafio, junho, desafio para os casais aí, ó. Junho é meu aniversário, o que tem em junho? Vamos fazer para ti um congresso de casais. Festinha surpresa, eu vou esperar. Amém. Irmãos, amigos e amigas, você de longe de perto que está acompanhando com a gente, nós vamos terminar essa live agora, tá? Foi muito bom conversar, muito bom bater um papo. Não é porque nós somos suspeitos em falar, porque acompanhamos o Everton e a Ana Luísa, mas nós sabemos dos defeitos, dos aprendizados, das qualidades, assim como eles sabem das nossas qualidades, dos nossos defeitos, assim que eles me conhecem a pastora, sabem quando eu estou bem, quando eu não estou bem. E o interessante é que nós não estamos bem todos os dias, mas quando não estamos bem, sabem respeitar, assim como nós também respeitamos, né? E perfeito é só Jesus, né? Santo e perfeito é só Jesus. Mas nós também, dentro de todo esse contexto, nós sempre procuramos fazer o que é melhor para agradar a Deus, porque a Bíblia diz em Números 14:8 que se tão somente o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará herdar, Ele nos fará entrar nesta terra prometida que emana leite e mel. Terra prometida, um casamento saudável, um casamento amoroso, um casamento amigável, um casamento abençoado. É uma terra abençoada, né? Verdade. Amém. E nós fizemos, na verdade, essa live, assim como eu fiz na semana passada o testemunho, não é pra gente ficar aqui expondo nossa vida como uma coisa assim, agora vamos criar seguidores, vamos ficar famosos. Longe disso. Porque assim, se Deus nos deu essa ferramenta de compartilhar coisas boas, nós queremos compartilhar o que Deus faz na nossa vida. Amém. E compartilhar o que Deus fez na vida desses jovens, desde o início lá do propósito de Deus, pode ajudar muitos jovens que de repente vão assistir hoje ou vão assistir depois. Você compartilha essa live, você fala para os jovens, né, que existem ainda em 2022 jovens abençoados, jovens que colocam Deus acima de tudo, que colocam projetos nas mãos de Deus, que fazem propósito com Deus, que Deus responde, que Deus transforma, que Deus molda. E é isso que a gente quer, mais pessoas felizes, mais pessoas abençoadas, mais casais começando, né, já começando feliz, já começando moldado, porque, meu Deus, é maravilhoso a gente ver pessoas felizes e abençoadas. Ninguém gosta de ver ninguém triste, né? Então, o propósito dessa live foi isso, de compartilhar o que eles fizeram para Deus
e o que Deus está fazendo para eles. É verdade. Não, como tu falou, não enriquecemos no Evangelho, não fizemos viagens internacionais no Evangelho, né, ainda. Né? E como o pastor Roberto Gromoschi, nosso pai na fé, né, falou para nós em áudio um dia desses, ele falou que bom ver que vocês foram sementes que germinaram e deram frutos. Verdade. Né? Estão dando E frutos. que a gente consiga cada vez mais continuar dando mais frutos, né? Agradar o Glória de coração Deus. de De repente alguém assiste essa live e diz assim, olha, o testemunho deles mudou minha vida, eu comecei a fazer diferente, né? Eu comecei a colher, plantar coisas diferentes, comecei a colher, isso não é recompensa. Talvez a gente nem fique sabendo do que Deus está fazendo, mas que Deus faça, glória a Deus, né? Pela presença dele. Amém? Vamos Amém. orar? Vamos Deixa eu orar. pegar Então. Vamos orar então. Ana Luísa vai orar. Prepara aí, prepara para a oração, feche teus olhos, concentra em Deus, né? Abre o teu coração para receber essa oração que a Ana Luísa vai ministrar na tua vida. E nós estamos chegando ao fim de mais uma live em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós entramos na Tua presença agora, primeiramente para Te agradecer, Deus, pela oportunidade de nós estarmos aqui à frente dessa câmera e as pessoas também que estão aí atrás desse celular, Pai, vivenciando uma vida diante da Tua presença, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos enviou a esta terra para vivenciar o Teu Evangelho e para pregar a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra seja semente, Pai, e que nós sejamos solos férteis para receber, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos dar. Que nós possamos, Deus, gerar frutos nessa vida, Pai, para que as outras pessoas possam ver a nossa vida como testemunho da Tua palavra, não para nos honrar, não para nos glorificar, mas sim, Pai, para dar glória e honra ao Teu nome somente, Deus. Nós queremos, Deus, viver nessa terra o melhor que o Senhor nos prometeu. Para isso, Pai, nós queremos Te obedecer. Nós queremos, por mais que seja difícil, Pai, viver de acordo com a Tua palavra, Deus. É isso que nós pedimos e nós Te agradecemos, Pai. Nós queremos ser como barro mole, fáceis de moldar, Pai. Que nós queremos, Pai, ser moldados pelo melhor oleiro que existe nessa vida, que é o Senhor, Deus. Nós estamos aqui hoje, através dessa live, entregando mais um pouco da nossa vida nas Tuas mãos, para que seja feita a Tua vontade hoje e sempre, porque ela é perfeita e é agradável, Deus. É isso que nós te pedimos e nós Te agradecemos, Pai. Abençoa cada pessoa que se manteve conectado nessa live, Pai. Abençoa porque o Senhor escolheu cada um para ouvir, cada um para vivenciar aquilo que nós precisamos contar hoje, nessa noite, Pai. É isso que nós pedimos e nós Te agradecemos desde já. Abençoa, Pai, a vida de cada um, a família e os amigos de cada um através dessa live, Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos e nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, amigos, nós então amanhã, terça-feira e sexta-feira, nós temos reunião na Geração de Abençoados do bairro Mariane, às 20 horas, na rua Cláudio Omar da Cruz, número 22, atrás do supermercado Luceno. Me despeço agora aqui de vocês, né? Mas não da presença de Deus. Desejo que Deus abençoe a tua vida e até a próxima live em nome de Jesus. Pastora. Amém, glória a Deus. Como eu quero deixar essa palavra que a Ana Luísa falou agora, irmãos, porque a semente ela está sempre sendo semeada. Mas de repente não tem frutificado por causa do solo que não está preparado. Que o teu coração seja um solo fértil. Que a palavra que está sendo lançada na sua vida dê muitos frutos em nome de Jesus. Beijão para vocês, prazer imenso estar aqui nessa live. Deus abençoe. Agradecemos muito a presença de vocês, né? Por mais que distante a gente conseguiu estar perto, né? Por mais que distante a gente está perto. Espero que a nossa live, o nosso testemunho tenha agregado alguma coisa na vida de vocês. E não esquecer de alinhar os planos com os planos de Deus, que tudo vai dar certo. Queria agradecer meu pai e minha mãe que estão assistindo também, né? Que nunca deixaram eu desistir da Ana Luísa, porque todas as vezes que eu conversava com eles, diziam não, desiste dela, que ela é uma guria que vale ouro. Amém, muito obrigado. E eu escutei meu pai e minha mãe, que hoje estão assistindo também. Que Deus abençoe a vida de vocês, que são grandes exemplos para mim. Amém. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite. Dá tchau no pá. Dá tchau na live do pá. Querido.